um ano de vitória, um ano de bênção, né? Todos os anos, na presença do Senhor, Deus tem algo maravilhoso. José, um dia, ele dormiu na cadeia e no outro dia ele era governador do Egito, né? Deus, ele faz com que coisas mudam, os tempos mudam, com que coisas aconteçam, né? Ele quer nosso posicionamento, mas José sempre estava lá, honrando a Deus em todas as circunstâncias, no alto e no baixo, ele estava lá servindo a Deus. Aleluia. A mensagem de hoje, realinhando com o propósito do Evangelho, realinhando. O tema desse ano é realinhe. Então, Deus colocou no meu coração essa mensagem. São 7 pontos que eu vou falar sobre o propósito, um realinhamento com o Evangelho e também do propósito do Evangelho, do propósito da igreja. Nós somos a igreja, amém? Nós estamos incumbidos a levar o Evangelho, amém? Então Deus tem uma missão para nós e nós temos que nos posicionar naquilo que é o princípio da igreja, né? Então aqui, nessa mensagem de hoje são 7 pontos. O último ponto eu vou dar alguns conselhos para a gente entrar esse ano recebendo a vitória, porque na verdade ela já nos foi dada na cruz. Nós temos só que nos posicionar, mas alguns conselhos práticos para a gente vencer mais esse ano, né? Mas os 6 pontos aqui falam da nossa vitória como igreja, dos nossos posicionamentos, do que o Evangelho é e do que não pode ser mudado. A igreja do princípio, a igreja de Atos dos Apóstolos, foi uma igreja vencedora, porque ela seguiu os ensinamentos do Senhor. Ela era poderosa em Deus, porque ela andava no poder do Espírito Santo. E nós sempre temos que olhar para essa igreja, porque ela é um modelo, ela tem os princípios, é a original, a igreja primitiva, a igreja dos primeiros dias. E aqui são alguns pontos que o Evangelho fala, que Jesus nos ensinou, que os apóstolos, a Bíblia fala que eles eram, os ensinamentos era a coluna da igreja, né? Que o Espírito Santo nos guia dessa verdade e nós precisamos ter os ensinamentos de Jesus como base, e é a verdade. Muitas coisas mudam, o estilo, a forma, mas a palavra de Deus, ela fala que permanece para sempre. Céus e terras passarão, mas as palavras de Jesus, as minhas palavras não passarão, ele falou. Glória a Deus. Vai ser profeta na nossa vida como igreja, nossa casa, no propósito da igreja, em nome de Jesus. O primeiro ponto que eu queria falar, ele é arrependimento e fé. Então, a base do Evangelho, arrependimento e fé. O que nós precisamos, o que o mundo precisa, o que Deus requer daqueles que servem a Deus? O arrependimento. Arrependimento para voltar para Deus. Quando a gente está no mundo, está no pecado, o que a pessoa precisa fazer? Se arrepender, reconhecer que é pecador, reconhecer que precisa de Deus, reconhecer que está num caminho errado. E arrependimento quer voltar para outro caminho, mudar a mente, metanoia, para que ela entende que ela está longe de Deus, que ela está no pecado, que ela está morta, que ela está perdida, e ela entende que existe um Salvador, um Evangelho, alguém pregou, ela fala, eu preciso me arrepender, eu preciso largar isso, eu preciso de Deus. E aí ela, com uma decisão própria, ela fala, eu quero Jesus, eu quero o Evangelho, eu reconheço que eu preciso de Deus. Tem pessoas que estão lá no fundo do poço, e aí elas vão se arrepender, porque não tem mais outro lugar. Eu vou para a igreja, eu vou voltar para Deus, eu quero Deus, o arrependimento. Tem pessoas que se arrependem, na Bíblia nós vimos várias pessoas se arrependendo, quando viram o milagre de Jesus. Pedro jogou a rede, pescou a noite inteira, mas Jesus falou assim, joga a rede, Pedro. Aí Pedro falou assim, sobre a tua palavra eu vou jogar essa rede, mas eu pesquei a noite inteira. Eu sou pescador profissional, não está na Bíblia, mas dentro dele ele falou, mas eu sou. Mas ele falou, eu vou jogar. Quando ele jogou, ele apanhou, a rede quase rompeu, tanto peixe, chamou os outros pescadores para ajudar. E depois ele voltou e falou, Jesus, afasta-te de mim que sou pecador. Quer dizer, ele reconheceu que era pecador, ninguém falou nada sobre pecado, ele só viu a glória de Deus, ele viu a grandeza, o milagre e se arrependeu, ele viu o poder de Deus.
E muitas pessoas vão precisar ver o poder de Deus para se arrepender, ver os milagres, ver demônios ser expulsos, ver coisas acontecendo, e elas vão crer, Deus está ali. E aí Pedro falou: eu sou pecador, se arrependeu. Não precisou Jesus mostrar, ele só precisou da bondade de Deus, só precisou da misericórdia. A Bíblia fala que a bondade de Deus e a misericórdia, a longanimidade nos conduz ao arrependimento. Às vezes Deus chama, e às vezes a pessoa não quer, mas aí Deus continua chamando, e uma hora Deus fala: mas esse cara é tão bom, que eu nunca vou, ele continua pregando o evangelho para mim, ele continua me aceitando, e continua me amando, e esse cara continua pregando o evangelho para mim. Tem algo diferente, e pela bondade, pela misericórdia de Deus, e pelo amor da igreja, um pelos outros, a Bíblia fala que vão saber que nós somos discípulos de Jesus. Então às vezes se arrepende assim, né? Tem pessoas que viram milagre, viram sinais. Zaqueu, por exemplo, ele decidiu dar a metade dos bens para os pobres, e se ele tivesse roubado alguma coisa, ele devolveria 4 vezes mais. Ele era um publicano, coletor de impostos, que o pessoal falava que ele roubava, mas a bondade que ele viu foi de que Jesus deixou a multidão inteira para entrar na casa dele. Aí ele falou: eu só queria ver Jesus, mas ele falou que queria entrar na minha casa. Aí depois daquele dia, naquela noite mesmo, ele falou assim: eu resolvo fazer isso, eu vou doar a metade dos meus bens. Aí quando ele falou isso, Jesus falou assim: hoje houve salvação nessa casa, pois ele é filho de Abraão. Ele decidiu crer em Jesus, se arrepender, mas ele viu Jesus fazer milagre, ele viu Jesus andar naquela multidão, e entrou na casa, ele aceitou ele. E a Bíblia fala que nós somos aceitos primeiramente. O amor consiste nisso, que Deus nos amou primeiro. Então Jesus amou Zaqueu primeiro, e nós às vezes vamos ter que amar as pessoas primeiro, para elas entenderem que existe um Deus que ama pessoas, e elas vão se arrepender. Então a base do evangelho é arrependimento e fé. Marcos 1,15, ele vai passar ali, mas Marcos 1,15 está dizendo assim: o tempo está cumprido e é chegado o reino de Deus, arrependei-vos e crede no evangelho. A Bíblia fala que João Batista, ele pregava arrependimento de porta em porta na circunvizinhança. Aí Jesus chegou também pregando arrependimento e fé. O tempo está cumprido, já chegou o tempo, agora é o tempo do reino. Você quer entrar no reino? Arrependa-se dos seus pecados, arrependa-se da sua independência, de querer andar sem Deus, fazer tudo sem Deus, achar que você é poderoso. Arrependimento é dependência, agora eu volto para Deus. Aí Jesus também começou a pregar arrependimento, então é a base do evangelho. A gente aceita Jesus porque a gente se arrependeu, porque a gente reconhece que essa vida nossa não leva a nada, que todo mundo é finito, um dia vai morrer, e que nós vamos levar? Nada. Mas se nós tivermos Deus, se tiver salvação, a gente vai para o céu. E Jesus falou assim: arrependei-vos e crede. João Batista não pregava crede no evangelho, porque o evangelho é o próprio Cristo, e Cristo deixou as palavras de vida, e Jesus morreu para tornar o evangelho real. E quando Jesus morreu, ele falou assim: agora você pode crer em mim, porque eu sou autor e consumador da fé. Quando ele morreu, ele tornou o evangelho salvador, ele se tornou o salvador, ele se tornou vida. Efésios 2,9 fala assim: pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então o arrependimento para mudanças, mas o arrependimento em si não salva. Quem salva é Jesus. Quem salva é aquele que morreu por seus pecados, mesmo que você nem tinha existido ainda, mas ele já pagou sua dívida, e é uma dívida impagável. Ele fala assim: não por suas obras, não por causa das suas obras, mas é uma coisa imerecida, você não merece, mas eu fiz por merecer. Jesus merece, então ele nos salvou pelo merecimento de Cristo, pela justiça. Foi imputado a nós uma justiça que nós não merecíamos. Então não é pelas nossas obras, nós vamos fazer obras, mas não é elas que salvam. Nossas obras são porque fomos salvos, porque nós cremos, e porque nós estamos sendo renovados, e o Espírito Santo está trabalhando em nós, fazendo obras que são para a glória de Deus. E ainda ele vai fazer com que essas obras nos acompanhem, e ainda vamos receber galardão pelas obras que o Espírito Santo nos ajuda a fazer. Mas o primeiro ponto: arrependimento e fé. Arrependimento para mudança, e fé para usufruir da graça, da bênção. Essa salvação quer dizer sozo no hebraico, que está falando que você é salvo dos pecados, salvo eterno, salvo no seu casamento, você é salvo das finanças problemáticas, você tem salvação em todas as áreas da sua vida, porque foi isso que ele fez.
a salvação na enfermidade tem cura. Essa palavra serve para todas as coisas. Ele te salvou por completo de tudo. Essa é o primeiro ponto: arrependimento e fé. O segundo, que eu considero o mais relevante e importante, que é relacionamento com o Espírito Santo. Se a igreja do começo pregava arrependimento, Pedro falou assim: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado para a remissão do pecado, recebeis o dom do Espírito Santo. Você precisa receber um dom que te faz justo, e se você receber o Espírito Santo, você tem o Espírito Santo, você é santo, pela justiça que Ele imputou em você, que é o selo. Nós vamos falar desse aqui agora. A igreja andava com o Espírito Santo. Jesus falou assim: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Atos 1:8 fala assim: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, né? Então Atos 1:8 fala que você vai receber o poder do Espírito Santo para se tornar testemunha. O Espírito Santo é toda a vida de Deus que nós precisamos para exercer o ministério, para cumprir esse ato profético, para nos levar salvo para o reino de Deus. É o poder de Deus que cura, que expulsa demônios, que faz milagres. Tudo é o Espírito Santo. Reinhard Bon, que é um pastor que trabalhou na África, e ele ganhou milhões de pessoas para Jesus, e num dos seus livros, um trecho, ele falou assim que todo o poder que existe no Novo Testamento, se a gente fala assim, a oração tem poder, mas na verdade o que tem poder, a oração em si ela é algo que é uma ferramenta, mas o poder não está em si na oração, mas está no poder do Espírito que move através da oração quando você ora. O poder da graça, amém? A graça é o tempo que nós estamos vivendo, é o que Jesus nos deixou, mas o poder da graça está no Espírito Santo, que é o Espírito da graça que Ele falou. Sabe, o Evangelho, qual é o poder do Evangelho? É o Espírito Santo que move o Evangelho. Se nossa pregação, Paulo falou assim: as minhas palavras não consistem em sabedoria, em palavras de sabedoria humana, mas demonstração de Espírito e de poder. As nossas palavras têm que estar carregadas com o poder do Espírito Santo, tem que estar carregada com uma renovação, com a graça de Deus. O que nós vamos fazer, seja oração, seja palavra, o nome de Jesus é autoridade, amém? Mas tudo isso, ele vem carregado com o poder do Espírito Santo. Jesus falou assim: se eu expulso demônio, então é chegado, se eu expulso demônio pelo Espírito de Deus, então é chegado a voz do reino de Deus. Quer dizer, até para expulsar demônio é o Espírito Santo que está em nós, que nós recebemos essa graça, né? Fala que Filipe tinha pregado o Evangelho, depois as outras pessoas foram lá para ele ser batizado com o Espírito Santo, para ele receber o dom do Espírito Santo também, para ele receber esse poder. Outra pessoa queria comprar o dom do Espírito Santo, porque ele queria impor as mãos e as pessoas serem batizadas. Ele estava todo, falou: que bonito esse negócio, eu quero. Outro foi expulsar demônio, ele viu a pregação lá e falou assim: eu achei bonito aquele negócio lá, eu vou expulsar demônio. Paulo falou o nome de Jesus lá, eu vou falar em nome de Jesus, vai acontecer. Aí ele foi expulsar demônio. Eu expulso você, demônio, em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Quer dizer, o Jesus que está nele não está em mim. Quer dizer, ele foi expulsar demônio pelo Jesus que estava no outro. E aí os demônios bateram neles, porque ele estava querendo fazer o Evangelho sem ter vamos dizer assim, o carro-chefe, aquele que é o guia, aquele que faz as coisas. Um dia eles foram tomar uma decisão de enviar Paulo e Barnabé, reunião da igreja. Eles decidiram, aí falou assim: achamos bem, nós, o Espírito Santo, enviar vocês. Aí ungiram. Quer dizer, as decisões eram baseadas, sabe, na necessidade local, mas no que o Espírito Santo estava falando. E depois eles fizeram outras reuniões e falou assim: coube a nós, o Espírito Santo, não impor fardos maiores, a não ser algumas decisões que eles tomaram, de não se abster das relações sexuais, das carnes sufocadas, da contaminação com os ídolos. Então foram algumas decisões que eles tomaram, mas o Espírito Santo guiando a igreja. O Espírito Santo, ele é o selo da salvação, está lá em Efésios 1:13. 4 pontos aqui que eu vou falar. Primeiro, Efésios 1:13:
no qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, quando você creu, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Quando você ouviu a palavra da verdade, o evangelho da salvação, você creu. Quando você creu, você recebeu o Espírito Santo que selou você. Então por isso que a gente fala, quem vai receber Jesus? Quando você recebe Jesus, você está recebendo o selo da salvação, porque nós temos a marca da promessa, que nem aquela música, nós temos a marca da promessa. Tem uma promessa, que ele é o penhor. Ele falou assim, eu vou colocar algo importante e valioso, igual um diamante precioso, que alguém põe na casa de penhor, eu vou colocar dentro de você, e um dia eu vou resgatar ele. E se o Espírito Santo está em você, Deus vai resgatar o que é dele. E você, a Bíblia fala que você foi comprado com um bom preço, e você é possessão de Deus. Não é assim, a Bíblia fala que os que são de Deus, o maligno não o toca, porque Jesus já foi comprado, o Espírito Santo está em você, você não é qualquer coisa, você já foi comprado, o Espírito Santo está em você. Tem circunstâncias, tem coisas, mas Deus está sempre atuando na sua vida. O Espírito Santo está sempre falando atrás de você. A Bíblia fala, ouvirá uma voz que vai dizer o caminho, siga para cá, siga para lá. Então o Espírito Santo está sempre mostrando, mesmo que a gente está lá, mesmo capengando, mas Deus está ali cuidando de você, zelando por você. Você é a igreja, você é noiva, você é justificada pelo sangue, aleluia. Então existe um penhor, uma possessão de Deus para a glória dele, você foi chamada, aleluia. Tem uma borboleta rodando aqui, a borboleta simboliza renovação. A borboleta ela entra num casulo, e depois de algum tempo, ela é transformada, e a Bíblia fala que o Espírito Santo, ele nos transforma de uma lagarta feia e peluda, um comparativo, para uma linda borboleta que vai voar. E é assim nossa vida, quando Deus nos pega feios, rastejando, mas Ele nos leva em altos voos. Mas esse é um processo de transformação, ninguém sabe o que está acontecendo dentro do casulo. E às vezes nós passamos por certos processos na vida, se você cortar o casulo, a borboleta às vezes nem voa, né? Tem que ser um processo. O processo de transformação é entre você e Deus. Da mesma forma que quando Maria teve Jesus, o anjo falou para ela, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá, e o que vai nascer de ti será chamado Filho de Deus. Então eu quero dizer para você profeticamente, que o Espírito Santo desceu sobre você quando você aceitou Jesus, e Ele está te transformando. Esse poder de Deus está te transformando, está te envolvendo, e o que vai nascer de você, que é um missionário, que é um homem cheio do Espírito Santo, que é uma mulher de Deus, que é algo que Deus projetou desde a fundação dos séculos, para você ser aquele homem de Deus, uma mulher de Deus, você vai ser chamado Filho de Deus, pelo projeto de Deus, porque o Espírito Santo está te envolvendo aqui, todo dia, toda hora, e vai nascer. De repente alguém falou a você, Joaquim, você era assim, você agora é diferente. Zezé, todos aqui, quando Deus termina a obra, Ele fala que Ele começou a obra de completar, nós não sabemos como vai terminar, Deus sabe que vai ser perfeito, mas no meio do caminho, às vezes nós não sabemos como será, mas Deus sabe, porque Ele está cuidando, aleluia. O Espírito Santo, Ele é o guia, Ele ajuda, Ele conduz a verdade, por isso nós precisamos do Espírito Santo. Nós não sabemos o caminho, Ele guia, nós não sabemos a verdade, Ele mostra, Ele ajuda na hora da fraqueza, Ele é o consolador na hora que, a Bíblia fala, nós teremos lutas, aflições e problemas, mas Ele conduz, Ele guia. João 14, 26, mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, Ele vos ensinará. Ele falou, não vos deixarei órfãos, estarei convosco sempre. Quando vier, porém, o Consolador, o Espírito da verdade, Ele vos guiará toda a verdade, não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e anunciará as coisas vindouras, até o futuro você vai saber. João 16, 8, e quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O poder do convencimento é o Espírito Santo, que convence do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, que nós somos pecadores, da justiça, que só em Cristo, pela fé, quando a gente crê, do juízo, que ele fala que o príncipe desse mundo já está julgado, existe uma condenação para quem não crê, existe uma salvação para quem crê, então vai ter um juízo.
mas a Bíblia fala que o Espírito Santo convence para que as pessoas ouçam o Evangelho e pelo ouvir, creiam. Outro ponto, o Espírito Santo, esse relacionamento é para nos dar poder, porque o Evangelho não é simplesmente palavra, mas é poder, para a gente fazer a obra com poder e autoridade, não são, que nem eu já falei antes, né? Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, os confins da terra. Jesus falou assim: fica em Jerusalém. Eles ficaram orando um tempo até receber poder. Jesus falou isso porque nós precisamos, nós não podemos fazer na nossa força, na nossa vontade, só no que nós achamos. A obra é de Deus, e o Espírito Santo foi dado para nós fazermos a obra, porque senão seria na força do braço. Como nós saberíamos a direção? Nossas boas ideias ajudam, mas elas não sustentam nada. Quando Deus fala, Ele convence, Ele sustenta. As nossas boas ideias até pode ser legal e bonita, mas não tem sustento. Então nós precisamos ouvir o Espírito Santo e receber esse poder. Aleluia. No final vamos orar para a gente receber tudo que Deus tem para nós hoje. Se é dom, se é capacitação, se é direção, se é poder, amém, você vai receber. Aleluia. Eu esqueci de falar, né? O pastor Carlos, a pastora Márcia estão viajando, foi ver nossos parentes lá em Água Boa, né? Um descanso, uma viagem para eles, e bênção, né? Que esteja orando por eles. Semana eles devem estar de volta aí. Glória a Deus, né? Um ano abençoado para eles, para nós. Aleluia. Como ser cheio do Espírito Santo, né? Sempre eu falo essas mesmas coisas. Efésios 5:18. Aqui é um texto chave se você quer ser cheio, se você quer renovado. Fala assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Tem coisas que nos embriagam, seja jogar muito, seja divertir muito, seja dormir muito, seja o pecado. Não só coisas erradas, mas tem coisas que nos embriagam. De repente, eu não estou com vontade de ir para a igreja, não estou com vontade de orar, mas nós precisamos nos esforçar e ter um hábito de oração, de leitura, de vir para a igreja. O hábito é algo que você faz. Às vezes no começo dói, no começo você não está animado, mas com a prática e perseverança fica fácil, não dói mais, é gostoso. Quando vira hábito, fica bom. Então nós precisamos ter o hábito de ser cheios, de se renovar. E aqui fala assim: não embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós em salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando a Deus de coração, né? Sempre dando graças por tudo a Deus, Pai, e em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Cantando, salmodiando, louvando, adorando, fala da palavra. Quando você está sempre lendo, meditando, é o momento de você estar sendo cheio. Quando você adora aqui, ó, é hora de ser cheio. Quando você está no seu momento de oração em casa, é ser cheio. Esses momentos é você. Nós precisamos carregar o celular todo dia. Da mesma forma espiritualmente, nós precisamos carregar nossas baterias espirituais. Senão daqui 2, 3 dias não está com vontade. Mas nisso entra o domínio próprio. Não, eu vou porque eu sei que é a vontade. Aqui você vem, adora e é cheio de novo, e é cheio de novo. E na quarta-feira você vem, é cheio de novo. Se tem oração na igreja, você vem, é cheio. Cada oração, cada palavra. Esse momento que você está ouvindo aqui, às vezes, não era esse pregador que eu queria ouvir, mas se você honrar e receber com humildade, mansidão, a palavra que é enxertada em vós, a Bíblia fala, ela tem poder de salvar vossas almas, ela te enche do Espírito Santo. E um versículo, uma frase que eu disser aqui pode mudar a sua história, a sua vida. Aleluia. Então, para ser cheio, não é assistindo filme somente, mas tem que parar e falar assim: não, posso assistir o filme, mas eu vou assistir o culto, eu vou ouvir a palavra, eu vou para a igreja, eu vou ter comunhão com os irmãos, eu vou amar. Quando você pratica a palavra, quando você ama, perdoa, tudo isso, a prática, ela te dá enchimento do Espírito Santo, carrega. Quando você ora, você está carregando a bateria. Quando você ora em línguas, carregando a bateria, igual você põe na tomada. Aí tirou, parou. Colocou de novo, carregando de novo. Então cada vez que você vai orando, vai carregando, vai carregando, vai carregando. E Deus vai transformando a sua vida quando você vai sendo cheio. A Bíblia fala que quando estava orando,
tremeu o lugar, todos foram cheios do Espírito Santo e anunciaram com poder a palavra. Olha, como é que a igreja tem ousadia? Ousadia pelo Espírito. A Bíblia fala que nós não recebemos um espírito de temor, mas de amor, moderação e poder. E quando a gente tem o Espírito Santo, a gente vai sendo cheio e a gente consegue anunciar com ousadia, né, a palavra. Glória a Deus. Agora eu vou passar mais rápido, são mais 4 pontos. São 5 pontos ainda. Esse ponto aqui, mas eu vou tentar ser mais rápido agora. Mas guarde essa palavra: o Espírito Santo é aquele que vai conduzir sua vida e a igreja esse ano, em nome de Jesus, em todos os pontos. Sei que tem sido conduzida, amém? Pois nós fazemos tudo na direção, mas esse é o princípio do propósito da igreja, do evangelho. E onde que essa palavra chegar, né, a igreja precisa não só de coisas novas, que nem todo mundo, cada um acha que as novidades são os mais importantes. Não, você pode mudar a tecnologia, as coisas, amém, mas tem coisas que não mudam. O Espírito Santo, ele é o guia da igreja, o arrependimento, a fé, né, ser cheio com a palavra, a oração. Outro ponto: fé tem ação e atitudes, amém? Eu creio em Jesus, mas não tem fé, não tem atitude nenhuma. Aí eu creio. A Bíblia fala que até o diabo crê, mas ele não é cristão, não. Ele crê, mas ele não se volta à palavra, ele não obedece à palavra. A Bíblia fala que a fé é seguida de atitudes, né? 2 pontos aqui: atitudes para com Deus, atitude para o próximo. Como que eu mostro que eu creio em Deus? Na minha atitude. Quando eu oro, é uma atitude. Quando eu venho na igreja, é uma atitude. Quando eu perdoo, é uma atitude. Quando eu dou o dinheiro aqui, é atitude. Tem uns que falam que dar dinheiro para a igreja é sustentar pastor, não sei o quê. Mas quando você tem fé, você está crendo que é uma palavra de Deus, que a Bíblia fala: dê e de volta você terá. E você está sustentando a obra de Deus, você está sustentando missionários, você está sustentando a casa de Deus. Mas tudo é pela fé. Se você ajuda uma pessoa, se você prega o evangelho, se você faz algo, é uma atitude. A Bíblia fala que até um copo d'água, que se você der para alguém, ela vai ter recompensa, vai ter galardão. Tiago 2,18 fala assim, ó. Tiago 2,18: mas dirá alguém: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu mostrarei minha fé. E eu te mostrarei a fé pelas minhas obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu com as minhas obras te mostrarei a fé. E eu com a minha fé te mostrarei pelas minhas obras. Quer dizer, através das minhas obras eu mostro que eu tenho fé. Não é só dizer eu tenho fé, mas eu não faço nada. Tiago aqui está mostrando que a salvação não é pelas obras, mas ele estava dizendo assim, que uma pessoa que crê em Deus, realmente, de fato, de verdade, ela tem que ter obras. Como que você vai mostrar para Deus no céu que você era um fiel, né? Como que você vai, se você não prega para ninguém, se você não ajuda ninguém, se você não faz nada? Deus, ele quer obras. Uma vez os historiadores queriam tirar esse livro da Bíblia. Eles falaram: não, esse livro aqui não condiz, porque Paulo fala que a salvação é pela graça, sem merecer, sem as obras, até falar em Romanos, né? Mas é que aqui Paulo estava, Tiago estava dizendo que a fé confirma, as obras confirmam a fé que você tem, né? Arrependimento e fé. Fé, eu creio, mas também eu tenho ação. Você pode ver que todas aquelas pessoas que criam em Jesus, elas queriam seguir Jesus. Aquele de Gadara, ele foi expulso os demônios, aquele endemoniado. Aí depois ele falou: deixa eu seguir você. Aí Jesus falou assim: não, vai e prega para os seus. Aí diz que ele pregou. Aquela mulher samaritana, ela ouviu, Deus fez um milagre na vida dela, falou que ela tinha 5 maridos, né? Contou algo da vida dela que só ela sabia. E ela creu em Jesus, deixou o canto e foi anunciar. É uma obra, né? Aquele ladrão na cruz, ele não pôde sair da cruz para pregar o evangelho, para devolver o que ele tinha roubado, igual Zaqueu devolveu. Mas ele falou: eu creio em ti, Senhor, perdoa-me. A obra dele foi pedir, foi crer, foi reconhecer: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no paraíso. Nós somos pecadores, tá? Ele falou para o outro. Então a obra dele foi reconhecer, foi crer. Isso também é obra. A fé é uma obra. A fé é uma obra.
Então aqui, aí depois eles entenderam, não. O pastor Luciano Subirá também tem uma palavra só que fala sobre isso. Que ele fala que o Tiago está confirmando a fé. Não é que a salvação é pelas obras, mas as obras confirmam uma fé verdadeira. Aqui está dizendo qual que é a verdadeira fé. É aquela fé que tem obras, é aquela fé que faz alguma coisa, que crê, que ora. Quando você dobra o joelho, ninguém está vendo, mas é uma fé, é uma obra, e Deus quer obras. Então a verdadeira fé tem obras, amém? Fé e atitudes. Então a verdadeira fé é demonstrada por atitudes. Glória a Deus. Mateus 5,16: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai diante dos céus. Jesus quer que a nossa luz, a Bíblia fala que a luz que há em ti resplandeça, que não se acende uma vela para pôr debaixo do alqueire, mas no velador, para que todo mundo que entre veja a luz. E a luz, você tem luz aí, então você não pode se esconder. O alqueire, eu até pesquisei, algumas versões falam um vaso, outras é um cesto que os animais carregam, uma de cada lado, um cesto. O cavalo, às vezes a mula carrega um cesto para carregar as coisas. Então, por exemplo, acendi uma vela, daí eu coloco o cesto em cima da vela para tampar. Eu não posso ser assim, uma pessoa que recebi Jesus, recebi a luz do mundo. A Bíblia fala que vós sois a luz do mundo, Jesus falou. Eu não posso esconder num vaso ou num cesto para que ninguém veja, nem debaixo de uma cama. Não, eu tenho que pôr num lugar alto. Deus quer que você resplandeça. Deus quer que você seja colocado no lugar, no holoforte alto, que todo mundo vai ver você. Mas não para a sua glória, mas para a glória dele. Quando você chegar lá em cima, você vai falar: foi Deus que me colocou aqui. É para a glória dele, é pela graça. Mas nós não podemos aceitar eu mesmo me colocar num lugar onde que ninguém vê a luz de Deus que está aqui. Ser um crente que ninguém sabe que eu sou crente. Ser uma pessoa que ninguém sabe que eu tenho Jesus, a luz do mundo, e que eu tenho poder. Tem pessoas que às vezes estão sofrendo e eu posso ajudar, uma palavra, um versículo, algo que eu posso fazer, e às vezes eu não faço. Uma mensagem, um compartilhamento, um link que você posta. Tudo isso é obra, é evangelho. É nas coisas simples que os milagres acontecem. Glória a Deus. O ponto 3, a fé tem atitudes e uma ação. Glória a Deus para com Deus e para com o próximo. Ponto 4, o que mais queima o coração de Deus? O que mais queima o coração de Deus? Vamos dizer? Salvação de almas. Fala assim: salvação de almas. Então, na verdade, a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele quer não pereça, mas tenha a vida eterna. O que mais, o desejo maior de Deus é salvar. Então, esse ponto de realinhamento, a igreja precisa entender que o objetivo dessa igreja e de todas as igrejas é salvar vidas, é cuidar de pessoas, é edificar pessoas. Arrependimento, andar com o Espírito Santo, esse relacionamento pessoal que eu tenho que ter com Ele, atitudes de alguém que é verdadeiro na fé, né? A pessoa verdadeira, ela fica mentindo, roubando. Essa prática, a Bíblia fala, aqui tem pessoas que vivem na prática, todo dia pratica, mas a fé verdadeira, ela não vive na prática do pecado. A Bíblia fala, ela erra. A Bíblia fala: filhinho, não pequei, mas se pecar, não teve advogado, amém, já tem lá a graça. Mas a pessoa verdadeira em fé, ela está se limpando, se cuidando, se arrependendo, voltando, né? O que mais queima o coração de Deus são almas. 1 Timóteo 2:3. Vamos ler aqui 3 versículos. Vai colocar ali. Pois isso é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ó, Deus deseja, e esse desejo aqui é muito grande. Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, que é a palavra. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Quantas pessoas têm vários deuses, mediadores, padroeiros e padroeiras, devotos de tantas coisas, santos, isso e aquilo, mas a verdade é que só tem um Deus, um só Senhor, um só caminho, um só batismo e um só Espírito. A Bíblia fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai a Deus se não for por mim. Nós precisamos proclamar o Evangelho.
Os apóstolos pregavam a verdade. Uns, você prega a verdade e se converte. Outros você prega a verdade e ele te mata. Estevão pregou a verdade, morreu. Ele pregou para os judeus ali, eles apedrejaram ele. Pedro pregou a verdade, onde que ele passava. Aí os carcereiros se convertiam, em todos os lugares que ele tinha, fala assim, o pessoal daqui da corte, aqui da Itália, tudo manda. Ele estava preso lá no calabouço lá, e o pessoal todos os guardas, tudo mandava, manda um abraço para os irmãos lá. Todo mundo convertia. Então uns vão te apedrejar, mas outros vão se salvar, se converter, porque é a verdade. Você está pregando, você está ensinando. Então ame o evangelismo. Busque evangelizar, levar pessoas, convidar almas. Cada vez que você evangelizar, você está trabalhando no maior ministério que fala do coração de Deus, que é salvar vidas. Aleluia. Ser igreja é atuar no campo missionário. O pastor André está lá na África, mas o campo missionário começa quando você sai aqui da porta da igreja para fora. Esse é o campo missionário. Quando você sai do seu trabalho, da porta do seu trabalho para fora. Quando você vai no mercado, você está entrando no campo missionário. Quando você está na escola, é o campo missionário. Quando você vai ver sua família aí longe, é o seu campo missionário. É onde nós estamos. Às vezes você fica no hospital, no lugar, você fala, por que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? Por que está acontecendo tal coisa? Aí chega uma pessoa cheia de problemas, e você fala, mas por que? Aí de repente Deus fala do meu amor para ela, fala de Jesus. Essa pessoa está para dentro, e de repente você para de olhar para os seus problemas e começa a olhar o problema dos outros. Aí você fala, puxa, dela está pior que o meu. Então nós somos uma igreja missionária, nós somos uma igreja que atua no campo missionário. Deus quer te usar. E o Espírito Santo está aí. A Bíblia falou para Coríntios, vocês têm todos os dons. E depois Paulo falou para a igreja que ele tinha tanto problema, aquela igreja. Mas primeiro ele falou, vocês têm todos os dons, vocês são. E na verdade Deus nos vê perfeito. É com você mesmo, é comigo mesmo, imperfeito, que Deus vai usar para salvar esse mundo. Porque o Espírito Santo está aqui. E Deus olha para a nossa vida com o sangue de Jesus cobrindo, já é perfeito. O Espírito Santo já é perfeito. E Paulo um dia falou assim, olha, se tem alguma coisa que não está de acordo, o Espírito Santo vai nos instruir, Deus vai nos guiar essa verdade, vai mostrar o caminho. Aleluia. O ponto 5, né? Viver de modo digno do Evangelho. Como nós fomos salvos e abençoados, Deus nos chama a viver uma vida digna. Se Ele me santificou, eu vou viver santo. Se Ele morreu por meus pecados, por que eu quero viver no pecado? Né? Paulo falou isso lá no Efésios 4:1. Rogo-vos, pois, Efésios 4:1. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vossa vocação, que fosse chamado, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros, procurando diligentemente guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Ande de modo digno. Ele te amou, Ele te aceitou, Ele te ama, Ele quer você. Ande de modo digno. Como é que eu vou andar de modo digno? Honrar Jesus, honrar Deus, honrar o Espírito Santo, fazer o melhor possível, mesmo com as nossas falhas, né? Se eu errar, eu começo de novo, me arrependo, mas andar de modo digno, não como qualquer um, não como eu vivia antes no pecado. A Bíblia fala que nós fomos despojados do velho homem, mas renovados com o Espírito Santo que está aqui em nossa mente, que Ele nos mostra a verdade pela palavra que nós ouvimos. A Bíblia fala que nós somos transformados de glória em glória. A Bíblia fala que nós somos renovados, a nossa mente renovada, para que possamos experimentar qual seja boa, perfeita e agradável. A única maneira de ser renovado através de você, pela palavra, ser renovado na mente. Você lê, você pratica, você obedece e você caminha na verdade. E de repente aquilo vai transformando você. Você é o que a palavra diz que você é. Você não é um pecador vencido por causa do pecado. Você é um santo lavado pelo sangue de Jesus, que vence o pecado. Nós lutamos contra o pecado, mas nós vencemos. Porque a Bíblia fala que o pecado não terá domínio sobre vós, porque nós não andamos mais na justiça da lei, mas na graça. O Espírito da graça sobre você. Existe uma força que faz você vencer o pecado.
E o pendor do Espírito, se você andar no Espírito, se enchendo do Espírito, você vence. Mas o pendor da carne, se você alimentar da carne, do mundo, você acaba sendo derrotado, porque você está vivendo pelos sentimentos, não pela renovação que você obteve pela palavra, pelo Espírito Santo. Então ande de modo digno. Aqui fala de um caráter de santidade, da verdade, né? Humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros, né? Tito fala que a graça nos ensina. Tito 2:11, ele vai colocar lá agora. Tito 2:11, porque a graça de Deus se manifestou, ela se manifestou trazendo salvação, a Bíblia fala, manifestou trazendo salvação a todos os homens, e ensinando-nos para que, renunciando às paixões mundanas, vivamos no presente século, nesse mundo, né, uma vida sóbria, justa, piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e aparecimento da glória do nosso Senhor, nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Ela se manifestou trazendo salvação, para que a gente possa renunciar às paixões, os desejos mundanos, viver igreja que é tirada para fora, igreja que vive santidade, uma noiva pura, limpa, sem mácula, né? Que Deus tem preparado, uma virgem, que tem óleo na lâmpada, né? A Bíblia fala que Jesus vai voltar e nós precisamos ter óleo. Não fala de uma quantidade, muito ou pouco, eu não sei a quantidade, você precisa fazer o melhor. Mas aquelas que não tinham óleo, quer dizer, elas não tinham fé, talvez essa, não sei se é a fé, mas é fé, e o Espírito Santo tem que estar na nossa vida. Nós temos que estar com o Espírito Santo e ter fé isso é o óleo, é prática, é vivência, é santidade. Acho que tudo isso completa o óleo, é prática, é obediência, é arrependimento. Tudo isso faz parte do óleo da noiva, né? Que acende a lâmpada, porque a hora que Jesus olhar, ele vai precisar ver só luz brilhando, né? Glória a Deus. Paulo também falou assim: não mintais uns aos outros. Ele dá vários conselhos, né? Ele não fala como um pecador, ele fala a um santo: olha, eu te aconselho, não minta mais, viva de modo digno, honre, ande no caminho certo. Glória a Deus. Esse foi o quinto ponto, viver de modo digno do Evangelho. Esse aqui é uma coluna do Evangelho, que eu creio que Deus tem algo maravilhoso nessa palavra, né? O sexto ponto, congregar e viver em unidade. Esse aqui é um ponto importante, né? Tem pessoas que não podem congregar, tem pessoas que têm uma faixa etária que está com risco por causa da pandemia ainda que está acontecendo. Tem pessoas que elas começaram, porque os cultos eram online, elas acabaram tendo um hábito de assistir culto online, e agora você tem que ter um hábito de voltar para a igreja, e o hábito, ele é você que cria, e tem pessoas que criam o hábito, mas esse hábito, o hábito da igreja é a igreja, o hábito do povo de Deus é vir para a igreja, né? Juntos em unidade, é assim que era a igreja. Se você ler Atos 2, fala sobre isso. Atos 2:44, vamos ler lá. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum, amém? Unidos, amém? Que esse ano seja um ano da unidade, que esse ano a gente possa estar junto, em unidade, na oração, nos cultos. Atos 2:46, e perseveraram unânimes quer dizer todos, e todos os dias no templo, perseveraram unânimes todos os dias no templo. Eles estavam todos os dias, e unânimes, quer dizer, todos eles estavam e juntos no templo. Era uma cultura da igreja, reunir todos os dias, né? Mas nós podemos reunir sempre que a igreja se reunir. Glória a Deus. Seja na igreja, seja na célula, seja no momento que a gente reunir. Estavam juntos, partindo no templo e partindo o pão de casa em casa, comiam com alegria, singeleza de coração. E Atos 4:31, Atos 4:31 fala assim: e tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciaram com intrepidez a palavra de Deus. Fala que eles se reuniam para orar, para conversar, para comer junto, partir o pão, em casa ou no templo, e eles oravam. E quando eles oravam, o poder vinha. Cada vez que a gente ora, o poder vem.
Nós temos que ser sensíveis e deixar o poder atuar na nossa vida. Então, uma das coisas que é importante para esse ano, coluna, além de arrependimento, fé, cheio do Espírito Santo, oração, né? Comece seu dia orando, né? Consagre a Deus. Não fala do tempo, quanto tempo você vai orar, não sei, mas começa lembrando, direcionando Deus para o seu dia, para os seus propósitos. Peça a Deus tudo que você precisa, né? Ore por tudo que você precisa. Tudo que você pede na oração é o que você vai receber no dia. Mas Deus é bom te dar mais do que você pede. Mas se você não pede, a Bíblia fala que muitas vezes nós não temos porque não pedimos. Peça e recebereis, a Bíblia fala, para que a vossa alegria seja completa. Foi Jesus que falou. Então a oração, a unidade, comprometimento com a casa de Deus, né? É assim que Deus vai fazer grandes coisas. A Bíblia fala que é a unidade. A Bíblia fala que uma casa dividida não prospera, né? E Deus quer prosperar a igreja na unidade, né? A nossa família. Você pode ver que até a sua família, a minha família, se não estiver unida, fica difícil, né? Um fala uma coisa, o marido fala uma coisa, a mulher fala outra, os filhos falam outra. Vai para onde? A Bíblia fala, como andarão dois juntos se não pensar a mesma coisa? Né? Se você amarrar uma corda, num pé de um, no pé do outro, aí um quer ir para cá, outro para lá, vai chegar a algum lugar? Não vai, né? Porque cada um quer ir para um lado. Agora, se eles combinar, vamos para lá, aí dá a mão, né? E vamos. Então é assim. Deus quer fazer muitas coisas, mas Ele quer ver a unidade da igreja. Aqui fala do poder na oração, né? Sempre quando eles oravam, o poder vinha. E Salmo 133, a Bíblia fala que é uma bênção especial quando a igreja se reúne. Salmo 133, 1. Ó, quão bom e quão suave é viverem juntos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, que desce sobre a gola das suas vestes, como orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a sua bênção para sempre. Quando os irmãos estão juntos, a Bíblia fala que é igual o óleo que desce sobre a cabeça e desce sobre as vestes do sacerdote, que vai ordenando a bênção. Quando nós estamos juntos, Deus vai ordenando a bênção, que vem para o pastor, para a igreja, para toda a liderança, todas as pessoas, até aqueles que estão em casa, aqueles que nossas famílias, Deus vai derramando. É uma bênção especial quando nós reunimos. Em casa é bom, mas quando você adora na igreja, você sente a presença de Deus, talvez mais, mas na verdade Ele não pode falar que na igreja tem mais poder. Não, o poder de Deus, Ele opera a hora que Ele quiser, na hora que quiser, no lugar que Ele quiser. Mas existe uma bênção especial, que às vezes você vai sentir só aqui, e tem hora que você não vai sentir em casa, só lá, porque Deus quer que a igreja se reúna. Tem pessoas que são os desigrejados. Ele acha assim, tá bom, eu não preciso de igreja, eu preciso só ouvir culto online agora, tá tão bom, né? Tem tantos pastores famosos aí que eu posso escutar. Não, nós temos um pastor, nós temos uma liderança, nós temos pessoas que cuidam de você, nós temos despesas da igreja, e Deus quer que você honre essa casa, essas pessoas que cuidam, que velam, que oram por você, né? Que se preparam para trazer uma palavra, que tem falhas, defeitos, como todo mundo, e na verdade todos os lugares têm defeito. Deus quer que você escolha uma igreja e que ajude essa igreja, porque na verdade onde você escolher, é ali que Deus vai te usar, com poder, autoridade, graça, e é você que faz a diferença onde você estiver, porque o Espírito Santo vai usar a fé e a ousadia que você quer ter, e você que vai limitar o poder de Deus. Deus é do tamanho que você busca e do tamanho que você crê. E essa igreja é poderosa em Deus. Nossa cobertura é poderosa. Nós recebemos uma fonte que já vem abençoando nossa vida. Então já existe uma bênção especial, porque nós estamos ligados numa igreja que teme a Deus, que preza por princípios, que preza pela verdade. Amém? Glória a Deus. E o sétimo ponto, que é algo que eu sempre coloco, é um conselho para você ter esse ano abençoado. É um conselho que eu sempre falo para as pessoas, né, que eu tento viver para a minha vida. Faça um pouquinho mais, faça um pouquinho melhor a cada dia. Aleluia. Se você faz alguma coisa hoje, você faz bem ou mais ou menos, mas um dia você começou a fazer, e você fazia ruim que dói.
mas você tentou fazer, melhorou, cresceu, e hoje você tem até um nível, eu estou bom. Ou você fala, estou mais ou menos. Mas se você crescer mais um pouquinho, você vai melhorar, e você vai chegar num ponto que Deus vai te usar mais, e que você vai crescer. Eu falo assim, se a pessoa tem um negócio, ela talvez não é o melhor lanche, talvez não é o melhor serviço, talvez ela não faz, sei lá, alguma coisa que ela faz, talvez tenha alguém melhor na cidade, mas por que você não pode ser o melhor? O que ela tem que eu não tenho? Eu posso, não preciso copiar, mas eu posso aprender algo novo. Tem pessoas que querem só viver da mesma forma. Não, eu faço assim, que eu aprendi assim. Não, as pessoas gostam desse jeito, mas eu faço com o meu queijo desse jeito. Não, busque saber o que os outros querem, o que os outros gostam. Para alguma cidade é assim, para essa cidade é diferente. Agora, se eu fizer melhorar o meu pastel, o meu lanche, meu serviço, meu atendimento ao cliente, a forma, a fachada da minha loja, sei lá, se eu mudar algo, vai ser melhor. E quando você fizer melhor, algo vai acontecer. Se você está cuidando da sua família, mas você pode cuidar melhor, você pode cuidar melhor dos seus filhos, então faça um pouquinho mais todo dia, e de repente você vai crescer. Se você fizer 1% por dia melhor, em 100 dias, 3 meses, você vai estar o dobro da sua capacidade. Já pensou? Você já cresceu um monte. Mas tudo está em querer aprender um pouquinho mais, né? O ano passou, muitas coisas aconteceram, mas é hora da gente não olhar para o passado. O passado, ele serve só para quê? Para você ver o que Deus fez na sua vida e glorificar, e aprender com os seus erros. Mas você não pode parar com o passado. Não tem como andar em duas direções. Ou eu ando, se eu olhar para o passado, eu vou andar para trás. Agora eu preciso olhar, pegar experiências e olhar para frente. Essa é a nossa direção, olhando para o que Deus tem para nós, para a direção que Deus tem, e viver. O passado, eu falo que não muda o futuro, né? Ele só é um guia, uma direção, talvez. Ele te mostra algo, né? Uma referência, mas ele não muda o seu futuro. O futuro nós não temos ainda, nós não sabemos o que vai ser amanhã, mas o futuro eu mudo ele, agindo hoje com fé, ousadia e coragem. Mas é hoje que eu tenho, e hoje é uma dádiva, é um presente, e aí você tem só o presente. Então entenda, você tem só o presente, e você tem o que? Jesus. Você tem a fé, e tudo que você precisa é de Jesus, é da fé, é da palavra de Deus. A Bíblia fala que o justo viverá pela fé. Se você visualizar, não olhar para o passado, não para o problema, não para a circunstância, mas olhar para a fé, olhar para o que Deus falou, esse é o seu futuro. E a partir desse momento você vai trilhar a direção para o seu futuro, e você vai começar a fazer algo melhor pela fé, dando passos de crescimento, e aí você vai ver que o seu futuro vai chegar. De repente, se você olhar, você vai ver que você está bem melhor do que anos atrás, que você cresceu. Tem uma hora que a gente fica no nível estagnado, depois a gente cresce um pouquinho, daí estagnado, parece que a vida não cresceu, aí você cresce um pouquinho, estagna. Mas se você comparar esse ponto aqui com o primeiro ponto que você começou, você cresceu muito. Mas a gente quer só comparar só o momento esse momento agora. Mas quantas coisas nós crescemos, quantas pessoas nós ajudamos, quantas pessoas nós evangelizamos, quantas coisas nós já fizemos, e Deus tem muito mais, né? Não pare nesse ponto, deixa Deus te usar para crescer. Olhe para frente, viva pela fé, viva bem o presente e tenha um futuro maravilhoso, aleluia. Último texto, Hebreus 10, 38. Aleluia. Aleluia. Mas o meu justo viverá pela fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem
para a conservação da alma, amém? Eu não sou do que recua, amém? Fala assim, eu não sou daqueles que recuam, mas daqueles que creem para a conservação da alma, aleluia. Você é da fé, aleluia. Você não vai parar nos problemas, nas dificuldades, você vai continuar crendo, né? Perseverança não quer dizer que você não vai ter obstáculos, você não vai ter momentos assim, mas você vai se levantar, vai se refazer, e em Deus você vai continuar, aleluia. Vamos ficar de pé, aleluia. Olhe para frente, viva pela fé, viva bem o presente, olhe para frente, viva pela fé. O presente você vai viver bem, para quê? O que você pode fazer nesse presente hoje? O que você pode ser melhor hoje? O que você pode aprender? Uma pessoa que cresce é alguém que aprende todo dia coisa nova. Então, vamos aprender com a palavra, ouvindo, crescendo, né? E tem um futuro maravilhoso. Então eu falei sobre arrependimento e fé, que é o propósito eu falei sobre relacionamento com o Espírito Santo, fé e ação. A fé tem uma ação e atitudes. O que mais queima o coração de Deus são almas, vidas. Viver de modo digno do Evangelho, né? Atitudes. Congregar e viver em unidade para a igreja. E o conselho para esse ano, né? Fazer um pouco mais, um pouco melhor. Seja melhor em Deus, né? Aleluia. Diante dessa palavra, nós cremos que o Espírito Santo está aqui nesse momento. Você que está em casa também, fique em pé. Ore a Deus, faça a oração sincera e peça para o Espírito Santo mostrar o que Ele quer para você. Ele guia a verdade, Ele mostra, Ele diz o que Jesus falou, Ele ensina, Ele guia, Ele te leva às águas profundas. Você lá lembra de Ezequiel que ele caminhava, ele ia caminhando, à medida que ele caminhava nas águas, elas davam nos artelhos, nos joelhos, nos lombos, e de repente aquele rio tomava conta da vida dele. À medida que você vai se entregando ao Espírito Santo, à vontade de Deus, ao propósito de Deus, Ele vai te guiar a toda a verdade, ao propósito que Ele tem. Às vezes você quer brincar nas águas rasas, mas é nas águas profundas que Ele consegue dominar a sua vida, e consegue exercer todo o domínio dele na sua vida, e te mostrar grandes e maiores coisas. E fala que quando ele saiu tinha árvores que ele não tinha enxergado no começo, mas depois ele enxergou frutos. Então Deus vai te levar aos frutos, aquilo que Deus tem para você, aquilo que Deus preparou para a sua vida, aleluia. Eu queria declarar a sua vida agora, levante sua mão, que você vai cumprir todo o propósito que Deus designou para você, o seu ministério, o clamor que Deus tem para você, que Ele colocou dons e talentos na sua vida, porque Deus, Ele cerca alguém, Ele ajuda alguém, Ele trabalha na vida de alguém por um fim, um propósito. A Bíblia fala que a um é dado um dom, a outro é outro dom, um profetiza, outro expulsa demônios, outro é o dom de curar, outro ora em línguas, outro interpreta, outro dom da fé de operar milagres, e Ele usa cada um da melhor forma. E aquele que tem todos os dons habita em você, então Ele pode te usar na hora que Ele quiser, com o dom que Ele quiser. Receba graça, receba poder, receba autoridade, que a Bíblia fala que Jesus já nos deu autoridade. Esses sinais seguirão os que creem. Pai, nós te louvamos por essa palavra. Derrama, Pai, teu poder sobre cada vida. Espírito Santo, agora, Pai, toca agora cada vida. Se tem alguém precisando de uma cura, de um milagre agora, se tem alguém em casa precisando de um milagre agora, seja nos ossos, seja na coluna, seja em algum lugar, Pai, se tem uma dor agora, eu quero que você sinta a presença de Deus tocando a você, porque é o poder do Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, vai tocando. O Espírito Santo coloca os teus anjos agora, na autoridade, em nome de Jesus, eu declaro poder e autoridade. A dor sai, a enfermidade sai, todo espírito de opressão sai agora. Nós declaramos vidas curadas, transformadas, restauradas. Que você possa contar um milagre, em nome de Jesus, do renovo, da transformação. Que você possa voar, igual aquela borboleta que estava voando aqui, livre, na onde que ela quer. Por quê?
porque o Espírito Santo vai te conduzir aos lugares que Ele quer. A Bíblia fala que o vento sopra, nós ouvimos sua voz, mas não sabe nem de onde que vem, nem de onde vem, nem para onde vai. Assim são os nascidos do Espírito Santo. Você que recebeu Jesus, você é nascido do Espírito Santo, receba poder. Se você não fala em línguas, fale agora. Se você não é batizado no Espírito Santo, deixa Ele te batizar agora. Receba poder, autoridade, unção, graça, o mover de Deus sobre a sua vida. Que a palavra do Senhor encontre lugar agora e faça habitar agora, em nome de Jesus. Oh Pai, nós te louvamos. Aleluia, aleluia.